Boa noite, gente. Boa noite. Terça Light Casais. E que assunto legal para a gente falar, não é? Sobre relacionamento. E talvez alguém pode perguntar assim, mas relacionamento, isso é assunto de falar na igreja? Isso é assunto de falar na igreja, não é verdade, gente? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala muito sobre relacionamento, sobre vários tipos de relacionamento. E se tem algo que está no coração de Deus, é o relacionamento familiar, não é verdade? A família está no coração de Deus, os filhos estão no coração de Deus, né? Os cônjuges estão no coração de Deus, cada esposa, cada marido, né? Esse papel que foi colocado por Deus mesmo para a gente desempenhar, é algo que está muito forte no coração de Deus. Então, maravilhoso esse assunto, acho que nós precisamos falar muito sobre ele. E agora em julho nós vamos ter o nosso curso de casais, viu, gente? Já vai se preparando aí para se inscrever no nosso curso de casais. Então, muitos princípios. Isso, Decole Família. Nós temos aqui o curso de embarque, né? Nós tivemos o batismo no domingo, que é o culto de batismo, é um culto que as pessoas são recebidas como membros da nossa casa. Então, elas estão embarcando. E depois nós temos vários episódios de decole, várias decolagens que a gente faz no nosso aprendizado. E esse que nós vamos ter agora em julho é o Decole Família, o Decole Casais. Então, não deixe de participar, você com o seu cônjuge e também com amigos, pessoas que você sabe que precisam tanto estar aqui, né? Você pode fazer sua inscrição e participar conosco, vai ser demais, né? Já estou dando os avisos, né, Lucas? Estou adiantando. Mas, gente, hoje nós estamos muito felizes de estar aqui para ter esse bate-papo tão legal sobre casamento, né? Eu e Matheus estamos completamos em abril 15 anos de casados, né? Casei com 17 anos. 15 anos, gente, é muito tempo, né? É muita água aí debaixo da ponte que já passou. Tem alguém que tem mais de 15 anos de casado aí? Levanta a mão, mais de 15 anos, olha! Palmas, gente, palmas para eles. Palmas. Esses daí são dignos da nossa gratidão a Deus, né? Parabéns vocês. Mas é 15 com a mesma mulher? Não, tô brincando. Ele tá brincando, gente. Brincando, viu, gente? Por favor. Não ouça as bobagens. Mas, gente, é interessante, né? O que nós queríamos começar falando aqui, né? O tema de hoje é perguntas que todos os casais precisam responder, né? Existem algumas questões que todos os casais, perguntas, escolhas que todos os casais precisam responder, perguntas que todo casal precisa responder e escolhas que todo casal precisa fazer no decorrer da sua história. E se você pensar na sua vida, se eu pensar na minha vida, se nós pensarmos na nossa vida, tudo que a gente é hoje, de alguma maneira, é um resultado de escolhas que nós tomamos há tempos atrás, não é? Nós somos resultados de escolhas que nós tomamos. Nós somos resultados de escolhas que nós fazemos todos os dias. Nós somos hoje o que nós escolhemos ontem. É nosso papel. O nosso Deus, ele tem princípios, ele tem tanta coisa maravilhosa para a gente viver, mas ele não invade ninguém. Deus não invade nenhum coração, Deus não invade nenhum casamento. Ele deixa cada um de nós na liberdade de dizer o sim para escolhas saudáveis, né? Para escolha saudável no nosso casamento, escolha saudável na criação dos nossos filhos, enfim, tantas escolhas que nós podemos fazer. E muitos fazem decisões emocionais. Eu poderia arriscar dizer que a maioria das pessoas acabam no momento ali de fazer uma decisão muito séria, tomando decisões emocionais sobre coisas muito sérias. E nós não podemos ser assim. Todo cristão de verdade, todo cristão cheio de Deus, ele precisa olhar para a palavra de Deus para tomar suas decisões e para fazer as suas escolhas. E eu queria hoje com você ler o texto que está lá em Deuteronômio 30, a partir do capítulo 15. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar nos telões esse texto tão conhecido e também tão importante aí, né, para nós nessa noite. E o texto diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade,
ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados. Olha que texto interessante aqui. Esse texto, né, Moisés está falando ali com os israelitas, né? Moisés está colocando diante do povo de Deus uma escolha muito importante que eles teriam que fazer, entre a bênção e a maldição, entre os caminhos de Deus e entre outros caminhos. E eu quero dizer para você que essa mesma escolha que Moisés colocou diante dos israelitas, ele coloca hoje diante de mim e de você. Gente, sobre o nosso casamento, eu sei que muitos aqui talvez casaram há pouco tempo, outros já estão, como levantaram as mãos aí, há muitos anos nessa caminhada, mas eu quero dizer que sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida conjugal, sobre a nossa vida, Deus coloca para nós escolhermos. Deus não impõe para que a gente escolha os caminhos dele, mas Deus coloca para nós escolhermos. E é interessante que Moisés, ele está falando ali, escolham a vida para que vocês prosperem, para que vocês cresçam, para que tudo lhe corra bem. Ele fala uma série de coisas e no final, ele, no meio do texto ali para o final, ele diz assim, escolham, porém, a vida. Ele está dando um conselho. Ao mesmo tempo que ele está falando, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, ele já está falando para nós a decisão que a gente deve tomar. Ele já está impulsionando cada um que está lendo ali, os israelitas, e hoje cada um de nós, a tomar a decisão correta, que é a decisão pelos caminhos de Deus. É a decisão sobre colocar Deus em primeiro. E tudo na nossa vida, gente, vai acompanhar o lugar onde nós vamos colocar Deus. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar no nosso casamento, você pode ter certeza que o nosso casamento vai prosperar. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar na criação dos filhos, com certeza a criação dos nossos filhos vão prosperar. Se a gente colocar na nossa vida profissional, né, Deus num lugar de importância, num lugar de prioridade, podemos ter certeza que essa área da nossa vida vai prosperar. E a minha pergunta para você é, onde nós temos colocado Deus, né? Onde que nós temos categorizado e priorizado Deus na nossa vida? A gente tem 15 anos de casado, a gente já viveu muitas coisas, né, gente? Vocês sabem que eu e Mateus caminhamos juntos, nosso casamento está longe de ser perfeito, né, meu amor? Porque eu não sou perfeita, Mateus não é perfeito, então nosso casamento não é perfeito. Quase, meu amor, isso é quase. Muito obrigada, mas não é verdade. Mas eu falo para vocês que o nosso casamento é uma das melhores partes da minha vida, pelo menos para mim, né? Não sei se ele pode dizer a mesma coisa aqui. Para mim também, meu amor. Então, o nosso casamento, para mim, assim, né, e acho que o Mateus também pode dizer, mas realmente a gente brinca, né, que o casamento ele pode ser um pedaço do céu ou um pedaço do inferno, né, gente? Ou ele é um pedaço do céu, ele parece com o céu, ou se ele está num momento difícil, ele pode ser muito parecido, né, com o inferno. A gente já aconselhou, a gente aconselha de vez em quando casais que estão em situações de dificuldade no casamento, e realmente é uma luta muito grande. E ao longo desses 15 anos, nós temos
sido colocados diante de Deus para tomar decisões, né, acertadas. Nós passamos 10 anos aí tentando engravidar, vocês sabem disso, né? E eu estou mencionando isso só porque são momentos de tempestades que um casal passa. E momentos em que a gente pode ser tentado a afundar no relacionamento, momentos difíceis. Mas, graças a Deus, por colocar Deus em primeiro, a gente tem visto, né, que até esses momentos de tempestade, Deus tem feito, Deus tem usado, para que a gente possa ser mais unido ainda. Eu acho que esses 10 anos nos uniu ainda mais e nos fez estar ainda mais fortalecidos no nosso casamento. E eu espero que isso aconteça com você. Eu não sei em que fase do seu relacionamento aí você está, se você está casado. Tem alguém aqui que não está casado ainda? Que não está casado, ali tem gente, tem algumas pessoas aí, pode levantar, gente, não tem problema, poderia vir aí não casado, sem problemas. É aberto a todos, gente. Aberto a todos. Então, todos vocês, todos nós, né, O Pedro. Ah, tá. Pode continuar. Tem gente com casamento marcado aí, viu, gente? Muita gente, graças a Deus. Eu falei para o menino falou, pastor, eu não compro, não é o Pedro, não. Pastor, eu não compro a minha aliança, eu vou ficar noivo, mas não compro minha aliança porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, você tem cartão? Ele falou, tenho. Eu falei a loja para ele, falei, lá vende em 10 vezes, meu filho. Compra em 10 vezes. Ele falou, mas se ela souber que eu paguei em 10 vezes, ela pode desistir de casar comigo. Eu falei, mas você não conta, né, bobo? Você chega com a aliança e não fala nada, fala, comprei, pronto, acabou. Isso aí, Pedro, vai nessa, cara. Gente do céu, tá vendo? Pode continuar, meu amor, desculpa, gente. Não. É porque nós somos incentivadores desses jovens que querem casar, né? Incentivadores. Não precisa atropelar o processo, não, mas precisa entrar no processo. O processo é importante, né, Pedro? Não, quer dizer, né, gente? Amém? Pode continuar. É isso aí. Eles vão pensar 2 vezes antes de contar o testemunho para você nos corredores, viu? Oi, gente, mas então é isso. E nós queremos falar, então, hoje sobre algumas escolhas, né? Sobre algumas, na verdade, perguntas que nós precisamos responder. Todo casal precisa responder, né? Algumas escolhas que todos nós precisamos fazer. E a primeira delas que eu quero começar com ela é o seguinte: nós precisamos responder, né? Se nós vamos ouvir para compreender. Nós vamos aprender a ouvir para compreender ou nós vamos apenas falar nos nossos relacionamentos? Nós precisamos responder se a nossa decisão vai ser por ouvir e compreender o outro lado, o lado da outra pessoa que nós estamos nos relacionando, ou se nós vamos decidir apenas falar. E esse é um ponto, gente, é uma escolha que nós precisamos fazer, né? Nos nossos relacionamentos, porque quando a gente aconselha casais, né, meu amor, você pode participar e fica à vontade. Mas quando a gente aconselha casal, a gente vê que a comunicação é um grande álibi na vida de muitos casais. Tem uma frase que eu sempre lembro dela, que diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Você já viu essa frase? Eu sou responsável por falar. Se você entendeu errado, o problema é seu. Tem gente que fala assim. Mas no casamento isso não pode ser assim, gente, né? Então eu sou responsável pelo que eu falo, pela forma que eu falo, mas eu também sou responsável por fazer ser entendida pelo meu cônjuge, né? Eu sou responsável por falar as coisas de uma forma que ele vai receber, que ele vai entender e que a nossa comunicação vai ser efetiva. Então, tantos casais, gente, simplesmente vivem dentro da mesma casa. A gente brinca que tem casal que, se você não quiser que o marido saiba de alguma coisa, é só você contar para a esposa, porque eles não conversam. Né? Eles não se falam, eles não compartilham. Então, assim, quer esconder um segredo da esposa, conta para o marido. Quer esconder um segredo do marido, conta para a esposa. E não pode ser assim, né? Nós precisamos pensar, né, como está a nossa comunicação dentro do nosso casamento, né? Então, a comunicação, gente, ela tem que ter uma ordem adequada. Primeiro você ouve e depois você fala. E eu acho que para ser compreendido. Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos entender que primeiro a gente ouve o nosso cônjuge, mas em que sentido, gente? É ouvir no sentido de
realmente ter no coração a intenção de entender o que ele está pensando, o que ele quer comunicar, o que ele está sentindo naquele momento, e não apenas ali ficar ouvindo, correndo, querendo colocar o seu próprio ponto de vista. Né? Então, assim, nós precisamos entender que esse princípio é um princípio muito poderoso dentro do nosso casamento. E a gente tem dois opostos, né? A gente estava conversando hoje lá em casa, né, meu amor? E sobre dois opostos que tem dentro dois extremos que acabam acontecendo dentro do casamento. O que só quer ouvir e não quer falar nada. Né? Às vezes a gente faz alguns cursos de noivos e algumas coisas acontecem assim. Às vezes um dos cônjuges fala, na resposta lá, na parte que fala sobre comunicação, quando a pessoa tem que responder, você prefere colocar as cartas na mesa e resolver o problema? Ou você prefere passar por cima do problema e fingir que nada aconteceu para evitar conflito? Gente, vocês não acreditam quantas pessoas que optam pela segunda opção, né? Eu prefiro deixar a coisa passar e, assim, realmente não criar conflito e deixar por isso mesmo. Mas essa postura também é responsável por muitos casamentos entrarem numa bola de neve de problemas, de mágoas, de ressentimentos, que vão explodir lá na frente. Você já viu isso? Eu não sei se isso já talvez aconteceu com você. Em algum momento, a gente não precisa de fingir aqui, né, gente? Nós vivemos um relacionamento, tem momentos que nós vivemos e nós acertamos, tem outros momentos que nós erramos, mas o fato é que nós não podemos ser nem um extremo e nem outro. Nem um extremo que só quer ouvir e não quer falar nada, né, e quer encerrar ali o assunto, e nem o extremo daquele que só quer falar e não quer ouvir, né, e não quer ouvir. Eu não sei se é impressão minha, mas me parece que os homens estão mais no extremo de que muitas vezes deixam as coisas passarem, né? Deixa para lá. Tem medo da guerra. Tem medo da guerra. Diz que falar que mulher é brava redundância. É até redundância, né, gente? Mulher é brava. Fala só mulher. Então, o que acontece? Às vezes muitos homens deixam para lá, né, as discussões, as situações que precisam ser resolvidas. Então, não tenha medo, né, de resolver as situações. Mas nós precisamos entender as diferenças, né? Então, existem muitas diferenças que às vezes atrapalham na forma de nos comunicarmos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? O Mateus, né, ele é uma pessoa assim, que eu já percebi, né, já aprendi a lidar com isso, e eu acredito que já também aprendeu a lidar comigo. O que você vai falar? Já aprendeu a lidar comigo. Eu gosto, por exemplo, se acontece alguma situação, eu gosto que ele seja muito franco e que ele já fale comigo de uma forma muito tempestiva, eu não me importo. Né? Então, eu falei, eu cometi alguma falha, eu cometi algum erro, eu gosto que ele já chegue para mim, já fale na lata, né? Não precisa de parcelar. Você já viu, gente? Tem gente que precisa parcelar as conversas, né? As situações. Falar por parábolas. Falar por parábolas. E eu sempre falo com ele, amor, não precisa, eu não vou ficar chateada. Pode falar o que você tiver que falar, aproveita esse momento, solta tudo. E eu falo isso com ele. Só que sabe qual é o problema? No início do casamento, ela realmente é assim, ela gosta que eu fale mesmo, que eu fale a verdade, ela engole seco e ela se levanta. Só que, tipo assim, no início do casamento, ela achava que todo mundo é igual a ela. Aí, tipo assim, aí ela vinha com todas as verdades do mundo, igual uma metralhadora em cima de mim, e às vezes ela estava certa, mas logo, tipo assim, sei lá, qualquer situação que ela tinha que me dar um feedback, ela me dava esse feedback ultra, hiper, mega tempestivo. É isso que eu ia falar, gente. Eu ia confessar o meu erro. Aí era um trem assim muito desafiador para mim, entendeu? Porque eu sou diferente dela. É isso que eu ia dizer. Eu ia confessar meu erro, gente. Eu ia chegar lá. Não, mas é um erro do passado, meu amor, passado. Então, e aí, é isso que eu ia dizer. E aí o Mateus, eu percebi no decorrer desses anos todos que a gente tem, né, caminhado juntos no casamento, que ele é diferente de mim. Então eu posso esperar o momento certo para falar com ele. Eu não preciso jogar tudo em cima dele, da mesma forma que eu desejo que ele faça comigo, né? Então, assim, vai funcionar muito melhor com ele. Não adianta eu só querer falar e ser clara e deixar claro o que ele fez, talvez que me magoou, que não foi legal, na hora, né? Eu posso esperar e falar isso com ele parcelado, que vai dar muito mais efeito
E eu já aprendi isso na maioria das vezes. Às vezes eu vacilo ainda, mas na maioria das vezes eu já aprendi. Por quê? Porque não adianta eu fazer com ele o que eu quero que faça comigo e o que funciona comigo. Então, eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que funciona para você e o que funciona para o seu cônjuge, né? Talvez o que funciona para você não funciona para ele na comunicação. E para que a gente possa ter uma comunicação efetiva, nós precisamos entender o que funciona para o outro, né? Para que as coisas possam caminhar e possam ter êxito. Uma outra coisa que eu ia falar aqui sobre comunicação. Às vezes, né, eu chego para o Mateus e falo assim, amor, como que foi lá no churrasco? Suponhamos que teve um churrasco de homens. Amor, como que foi no churrasco? Ele fala o quê? Foi ótimo. Foi ótimo. A pergunta nunca é Foi essa, ótimo, gente. meu Deixa eu amor. explicar Eu para vou tomar vocês, banho. homens. Quando a mulher pergunta para vocês como foi lá, não é para você dizer foi bom ou foi ruim, é para você começar um diálogo e contar tudo o que aconteceu lá. Quem estava lá, Quem estava lá. os principais assuntos, Exatamente. os destaques da noite, qual a carne que tinha picanha, alcatra, comi muita asinha, linguiça, quer saber tudo, né? Tipo isso, né? Exatamente. Você tem esse problema aí, mulher, na sua casa também? É só eu lá em casa. Então, toda vez que sua esposa te perguntar uma coisa, você vai responder abrindo parênteses, colocando vírgulas. Essa é a comunicação que dá certo. Essa é a comunicação que a maioria das mulheres esperam de nós. Né? Não todas, mas a maioria espera de nós, né? Exatamente. Então, gente, uma das coisas assim que eu percebo, né, é que leva muito tempo para a gente compreender as diferenças. Às vezes no casamento a gente passa tanto perrengue para perceber, né, para descobrir as diferenças, e leva um tempo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Talvez você tenha pouco tempo de casado, pouco tempo de relacionamento. Mas as diferenças, gente, são justamente essas diferenças que são incríveis, né? Na comunicação, na personalidade de cada um. Então, assim, faça mais perguntas, né? Uma chave de um relacionamento é a gente parar de presumir o que o outro está pensando e começar a perguntar, né? A abrir espaço para o diálogo, a entender o que se passa no coração do nosso cônjuge, a entender o ponto dele, porque às vezes a gente está com tanto afinco querendo defender o nosso ponto de vista que a gente não consegue olhar o outro lado da mesa, o outro lado da moeda, né? Então, assim, essa é uma dica, é uma chave muito importante. Não presuma, mas faça perguntas. Seria uma tragédia tomar decisões presumindo o que o cônjuge está pensando. E geralmente é uma tragédia quando a gente toma decisões presumindo o que o outro está pensando. Provérbios 18:2. Provérbios 18:2. Olha o que diz. Diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos, né? Tem tudo a ver com a Dani está falando, né? A pessoa que presume demais o outro, ela sai presumindo, sai falando, e a Bíblia dá um apelido para essa pessoa, que é tolo, né? Um apelido bíblico, né? É o palavrão bíblico, que heresia, né? Mas é o apelido bíblico, né? Tolo, né? É o tolo, né? Então, ela fala, olha, você tem que ouvir, você não pode chegar presumindo e metralhando, né? Uma coisa que eu lembrei também, Dani, posso só falar uma coisa? Claro. Que a gente já tem que passar para outra, mas olha só, uma coisa que eu lembrei aqui, é que é o seguinte, quantas pessoas aqui, de verdade, mudaram sua forma de pensar sobre alguns assuntos de um ano para cá, por exemplo, um ano para cá, sobre alguns assuntos, isso, 2 anos para cá, você mudou a forma de pensar sobre algum assunto, sim ou não? Agora é o seguinte, quantos aqui mudaram vamos dizer assim, melhoraram qualquer área da sua vida, uma forma de ser ou de lidar com as circunstâncias, 2 anos para cá? Bom, o que eu quero dizer? Quase todo mundo, né? Teve alguns aí que não levantaram, mas a maioria. Mas olha só, o que eu quero dizer? As pessoas, elas mudam,
E Deus tem esse projeto de crescimento, de transformação para nós. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser transformados dia a dia, de glória em glória. Domingo eu falei sobre crescimento, né? Então, crescimento, esse negócio chamado crescimento, é Deus que criou. Então, Deus é o maior interessado no meu e no seu crescimento. Tudo bem? Amém? Então, nós mudamos. E uma coisa que acontece, às vezes nós vamos conversar com um casal que está com um problema de comunicação, mas a pessoa fala assim, eu já sei tudo sobre ela, ela já sabe tudo sobre mim, por isso que a gente parou de conversar. A gente só assiste Netflix agora. E depois do Netflix, depois nós vamos dormir. Aí, entendeu? Aí tipo assim, o negócio está só de mal a pior, mas o grande ponto é o seguinte, por que o casal parou de comunicar? Porque ele está presumindo que o outro pensa a mesma coisa, que o outro responderia as mesmas respostas das perguntas que ele fez há 5 anos, há 10 anos atrás, que o outro teria os mesmos sonhos que ele tinha há 10 anos atrás, que ele tem as mesmas vontades que tinha há 10 anos atrás, mas na verdade nós mudamos. O nosso cônjuge, ele muda, ele está em transformação, ele está em mudança. Então nós temos que entender que a comunicação, principalmente quando vai passando os anos de casado, né, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a comunicação continua, a comunicação ela flui, ela continua, ela não acaba. A mesma pergunta que foi feita há 5 anos, pode ser feita de novo. Quantos estão entendendo? Faz sentido isso para você? De verdade? Eu estou querendo dizer assim, as pessoas mudam, sabe, Dani? E a comunicação, ela não pode ficar presa a uma ideia fixa da pessoa de 10 anos atrás. A Dani mudou demais, gente, mudou demais. Tipo assim, muitas coisas que ela era ótima, agora ela é... O que é melhor que ótimo? Semideusa, perfeita. Estou brincando. Mas a Dani agora é otíssima, otíssima. Mas assim, sabe, muitas coisas a gente foi mudando, né? Eu sei de muitas coisas que a Dani pensava de um jeito, hoje ela pensa de outro. Então, às vezes, o mesmo assunto volta à mesa. O mesmo assunto a gente traz na mesa para a gente conversar, né? O mesmo sentimento sobre algo, opinião sobre algo, percepção sobre algo, ela vai mudando. E eu também sou uma pessoa que estou em transformação. Então a Dani pode fazer a mesma pergunta de 5 anos atrás. Então não existe essa, tá, gente? Numa boa, estou falando. Não existe essa do tipo assim, já conheço ele tudo sobre ele já sei, tudo sobre ela já sei, então acabou a comunicação. Porque, na verdade, nós temos sempre a saber mais sobre o outro, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro sonha, porque a vida é assim, ela vai ciclo em ciclo e nós vamos avançando. Amém? Desculpa, Dani. Não, é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa abrir espaço para esse diálogo também, né, gente? A minha pergunta é, no seu relacionamento tem espaço para diálogo na sua casa? Eu brinco assim, que uma das coisas que a gente mais gosta lá em casa é conversar, né, meu amor? A gente conversa muito. E comer, né? E comer. Então, a gente toma café quando a gente consegue juntos, e ali a gente está conversando. E depois a gente, né, quando a gente consegue, a gente almoça junto. Todos os momentos que nós estamos juntos são pretextos para a gente desenvolver a nossa comunicação. Teve uma vez que a gente viajou com a minha mãe. Hoje eu falei para ela vir, mas ela não quis vir, não, que meu pai não ia estar aqui. Mas a gente viajou com a minha mãe, e ela viajou no banco de trás do carro. E ela dormiu, a gente estava conversando. Ela dormiu, ela acordou depois de 2 horas, a gente estava conversando ainda. E ela falou, Dani, mas o que vocês tanto conversam? Porque eu dormi 2 horas. Eu acordei e vocês continuaram conversando. Mas eu acredito... Foi eu que pus um Dramin, aliás, 2 no suco dela. 2 Dramin no suco dela. Dorme, sogra. Brincadeira, viu, gente? Mas, assim, é porque é uma coisa que a gente fomenta muito na nossa casa, gente. Eu estou falando isso porque eu sei que não é realidade em todos os lares isso, né? Mas você que é homem, principalmente, eu sei que tem mulheres também que precisam dar espaço para isso, mas os homens deem espaço para essa comunicação dentro do lar, né? Às vezes... quer ir para frente da televisão, assistir série. Não é que isso é errado, mas não faça só isso. Tenha momentos de comunicação, né? Veja todas as oportunidades como oportunidades para se comunicar. Aqueles que têm filhos, né, vão colher desses frutos também da comunicação, né? Eu tenho certeza disso. Então, tem uma frase muito legal, ó, anota essa frase aí no seu coração e na sua mente. A comunicação é um veículo poderoso entre o caos e o paraíso.
Então, a comunicação é o que vai tirar muitos casamentos do caos e levar ele para o paraíso. É o que vai manter o relacionamento do casal vivo. Então, assim, a comunicação é a chave. Se eventualmente isso está faltando no seu lar, talvez está precisando substituir o celular, né, o Netflix, os filmes ou o futebol. As mulheres gostaram aí. Tem muita mulher que gosta. Nada disso é proibido, não é isso, né? Gente, não Mas é a isso. dose, né? Se É a isso dose. estiver substituindo o poder da comunicação, o que adianta a gente estar em dia com a série, né? Em dia com os amigos lá do celular, com as notícias do celular, e nós não estarmos em dia com a principal pessoa da nossa vida depois de Jesus, que tem que ser nosso cônjuge, né? Não adianta. É isso mesmo. Então é isso, gente. Assim, a gente precisa fazer essa escolha, né? Se nós vamos ouvir ou se nós vamos só falar, né? E prejudicar de alguma maneira esse ambiente de comunicação no nosso lar. Esse primeiro ponto, então, é sobre comunicação. Se nós vamos aprender, se nós vamos dizer sim para essa escolha poderosa que vai potencializar o nosso casamento, né, e para os princípios que vão levar essa comunicação a se tornar cada vez melhores no nosso lar, ou se nós vamos negligenciar isso e prejudicar com isso os nossos relacionamentos. Eu tenho certeza que, assim como Moisés nos indicou tomar a decisão pela bênção, hoje Deus também nos instrui a fazer isso em relação a esse ponto. Se você está aí com o seu namorado, cônjuge, se você não está, não tem problema nenhum, mas se você estiver, olha para ele aí agora e fala assim: conte comigo. Eu quero te ouvir melhor, eu quero comunicar melhor, eu quero falar na dose certa e ouvir muito mais. Pode falar, faz a promessa aí, diante de Deus. Amém. Bom, segunda pergunta que todo casal tem que fazer no contexto da escolha, porque nós estamos falando de um texto que fala sobre decisão, sobre escolha. Segunda pergunta que todo casal precisa responder, não é? Essa pergunta vai aquecer mais os nossos motores nesse aspecto, né? Mas eu quero perguntar para você: você e eu precisamos fazer uma escolha se nós vamos enxergar a área sexual da nossa vida, a maneira, na visão de Deus, a maneira de Deus, ou de uma outra maneira, vamos dizer assim, eu ia falar uma palavra forte aqui, mas se nós vamos enxergar da maneira de Deus, ou se nós vamos enxergar de uma maneira, assim, distorcida, ok? Maneira de Deus ou maneira distorcida. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, nessa década principalmente, as pessoas, elas estão assim, com os seus próprios conceitos sobre sexo. Cada um tem seu próprio conceito, vai criando um conceito aqui, um conceito ali, uma letrinha a mais, outra letrinha a mais, agora já tem um monte de letra, já tem mais, já tem um monte de cores. Quantos estão entendendo? Então assim, a coisa vai sendo criada, né? Então nós vivemos numa década que as pessoas têm decidido sobre a sua própria definição do que é sexo, do que é uma vida sexual saudável, né? Então, esse negócio de cada um ter opinião, ao mesmo tempo que é importante, é muito perigoso. Por que eu estou falando isso com muito carinho? E não é para ofender ninguém, de jeito nenhum, nós estamos aqui num bate-papo. Mas se você é filho de Deus, se você é realmente um verdadeiro cristão, você e eu precisamos crer na palavra de Deus, sim ou não? Então, nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é exatamente a palavra do Criador, daquele que criou, daquele que projetou esse negócio chamado sexo. Foi Deus que criou esse negócio. Se é Deus que criou, ninguém melhor do que Deus para falar sobre o que Ele mesmo fez. Quantos estão entendendo? Então, nós temos que sempre nos perguntar, assim, o que Deus pensa sobre isso? Como Deus fala, o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Como que nós vamos entender mais saudavelmente sobre isso? Entendendo como Deus criou. Então foi Deus que criou o sexo, portanto ninguém melhor do que Deus para falar sobre esse assunto, para nos orientar sobre esse assunto. Amém? Tudo bem? Outra coisa, para desmistificar,
se Deus que criou o sexo, e é lógico que eu estou usando essa palavra assim, mas eu estou falando de relação sexual, se Deus que criou o sexo é limpo. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? O sexo é algo limpo. O sexo, a maneira de Deus, a relação sexual, a maneira de Deus, conforme Deus criou, nos padrões de Deus, é algo limpo. E é algo certo, não é algo errado. Isso é muito importante, tá bem forte conosco. Então, se Deus que criou, eu creio também que a relação sexual, o sexo, ele é um presente de Deus para nós. Amém? É ou não é? Sim ou não? É um presente de Deus para nós. Agora, é claro que se nós usufruirmos desse presente de Deus, da maneira de Deus, isso trará para nós saúde no corpo, na alma e no espírito. No corpo, na alma e no espírito. Portanto, o sexo em si, ele é uma bênção de Deus, mas ele pode tornar-se uma maldição se ele não for realizado à maneira de Deus. Como assim? O que você está falando? Agora eu vou entrar um pouco mais. Deus, queridos, ele criou limites para nós. Existem limites de Deus. E o grande engano do diabo é tentar nos convencer que os limites tiram a nossa liberdade. Mas na verdade os limites protegem a nossa liberdade. É o contrário. Então, só para você entender, quando você, no Brasil, poucas estradas, 40% parece que só das estradas, tem uma boa estrutura daquelas grades, né? Aquelas grades de proteção nas curvas, né? Tem um nome aquilo, Anderson? Guarda-reio, é isso? Guarda-reio. Então, aqueles guarda-reios, eles servem para quê? Para proteger a gente num eventual acidente, ou numa curva mal feita, em alguma circunstância. E as pesquisas indicam que aqueles guarda-reios diminuem os acidentes graves em mais de 80%, diminuem mortes em mais de 90%. Então os acidentes, mesmo se eles acontecerem, eles se tornam muito menos graves, muito menos. Assim também são os limites que Deus coloca para nós. Deus, ele coloca esses limites, né, para nos proteger. É como uma estrada. E quando você entra nessa estrada, você não vai ficar chateado. Poxa, que chato essa estrada, tem um monte de guarda-reio aqui, tem um monte de grade de proteção nas laterais. É horrível isso, não. É assim também com Deus, sabe? Deus criou o sexo, mas Ele criou limites de proteção para nós. Então, primeira coisa que eu quero dizer, biblicamente, segundo Deus, o sexo, ele foi criado para o casamento. Para o casamento. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vamos voltar lá no Jardim do Éden. Olha só como que as coisas são. Lá no Jardim do Éden, lá quando Adão e Eva, eles estavam no paraíso, olha o que aconteceu. Eles estavam lá, e Deus colocou lá uma árvore, foi Deus quem colocou, não foi o diabo, foi Deus que colocou uma árvore, e Deus falou, olha, vocês podem usufruir de tudo, vocês estão no paraíso, aqui vocês são perfeitos, aqui é o lugar perfeito, vocês podem usufruir de tudo, menos daquela árvore, vocês não podem comer o fruto daquela árvore. O que Deus estava colocando para eles? O quê? Limite. Deus colocou um limite, podia tudo menos aquilo, e Deus estava colocando aquele limite ali, mas olha que interessante, aí eles estavam lá, e a palavra de Deus diz que veio o diabo em forma de serpente, era o próprio diabo, mas em forma de serpente, veio e começou a trocar uma ideia com quem? Com Eva. Mas a ideia do diabo, primeiramente, foi para quê? Para questionar os limites. Toda vez que você encontrar um limite bíblico que é para te abençoar, que é para te proteger, o diabo vai tentar levantar pessoas que não têm revelação de Deus, pessoas que que influenciam outras pessoas, mas porque não conhecem a Deus. O diabo vai tentar de alguma forma, vozes
não por querer, mas vozes contrárias à palavra de Deus, que não necessariamente elas têm revelação disso, mas vai tentar usar essas vozes para questionar no seu coração, para colocar um questionamento no seu coração sobre as verdades de Deus. Isso não é só sobre sexo, é sobre tudo. Tudo que Deus coloca um limite para te abençoar, ou tudo que Deus diz para você que você tem que ter uma postura X para ter uma bênção Y, o diabo vai tentar questionar, será? Foi o que ele fez. Ele chegou lá e falou assim: ei Eva, mas será? Será mesmo? O que o diabo estava fazendo? Primeira coisa que ele fez, colocou questionamentos no coração de Eva, sobre os limites que Deus colocou para abençoá-los. Quantos estão entendendo? É o que acontece. O diabo vai tentar, mas será que o sexo é só para o casamento? Mas será? Olha, prostituição não tem envolvimento emocional, não. Não, mas você pode transar com essa menina aí, você vai casar com ela mesmo, será? Você é solteiro, mas pode ter relação sexual, você vai. Então, o diabo começa a tentar tirar o sexo da onde Deus colocou, que é no lugar seguro. E o lugar seguro do sexo é chamado casamento. Esse é o ponto. Então, o diabo, primeira coisa, ele vai tentar falar isso. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim: não, isso até dentro do cristianismo, tá? E alguns até cristãos dito praticantes, já vi falando isso. Então, Deus disse isso lá na Bíblia, mas acho que Deus não quis dizer isso não, porque Deus é muito bonzinho, Deus é muito aberto, Deus entende a gente. Então é a mesma coisa, o diabo chegou para Eva e falou assim: não, Deus falou que ali tinha uma árvore que não podia, mas ele não quis dizer isso, ele só não queria que vocês tivessem conhecimento do bem e do mal. Entendeu? O diabo sempre vai tentar trazer uma dúvida no seu coração sobre limites que Deus colocou para te proteger e para te abençoar. Aí o que aconteceu? Só continuando aqui. Adão e Eva fizeram o quê? Foram lá e quebraram os limites, sim ou não? Quando ele come a fruta, eles são expulsos do paraíso. Por quê? Porque eles quebraram os limites. Eles saíram do lugar de proteção. E aí você vê que foi só eles saírem do lugar de proteção, muitas consequências ruins para a vida deles, mas uma delas é que começou uma coisa que é o quê? Uma coisa que o ser humano hoje vive muito, não quer se responsabilizar. Por quê? O que aconteceu? A primeira coisa foi que Eva falou: não fui eu não, foi Adão que não me protegeu. Aí Adão falou assim: não, foi essa mulher que só fez para mim, só fez a mulher com defeito. Você viu? Ficou um negócio de acusar. Adão acusou Eva, depois acusou a Deus. Eva acusa Adão e fica aquela coisa de um acusando o outro. Por quê? Porque eles eles acabaram, que é uma consequência do pecado, transferindo responsabilidade. Mas enfim, eles não poderiam mais estar no jardim. Então a razão pela qual eles foram expulsos é por quê? Porque eles não estavam mais numa condição de lugar seguro. Portanto, gente, casamento, sexo fora do casamento é um problema. É uma decisão. Ali a palavra de Deus diz: vocês precisam decidir sobre vida ou morte, sobre bênção ou maldição. É uma decisão que traz consequências muito negativas. Então, que isso sirva não só para nossas vidas, não só para orientar nossos jovens, não só, mas até mesmo para nós, se a gente excedeu esses limites, se a gente tem revelação hoje, e há 5 anos, 10 anos, 20 anos não tínhamos, nós precisamos pedir perdão para Deus também, falar: Deus, olha, eu reconheço, agora eu estou entendendo, mas graças a Deus o Senhor me livrou disso, daquilo, mas o sexo foi criado segundo Deus para o casamento, amém? Tudo bem ou não? Bom, então hoje, olha só, em João, capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo, ele pega uma verdade de Deus, ele pega um princípio de Deus, uma bênção de Deus, e ele faz o quê? Perverte isso. Mas o sexo dentro do casamento, ele é uma grande bênção. E outra coisa importante, o sexo, a relação sexual, por favor, cristão tem que pensar diferente. Não é somente físico. Relação sexual, ela é emocional e ela é espiritual também. Seja no casamento ou fora do casamento. Vocês já viram aquela dinâmica da folhinha, né?
Então, sexo não é algo apenas físico. Sexo, segundo Deus, é algo espiritual, emocional também, e é muito profundo no nível da alma. Por isso que nós temos que cuidar disso. Porque hoje em dia é até engraçado, né? Existe um paradoxo, né? Se a pessoa é solteira, né? Não sei se você já viu isso. Se a pessoa é solteira, ela ama e deseja o sexo. Mas se a pessoa é casada, ela tá, você entende? Ela está assim, né? Rejeitando o sexo. Então, tipo assim, está errado, é o contrário. Deus projetou a relação sexual segura, abençoada para dentro do casamento. É assim que Deus projetou. Gente, então, parece brincadeira, né? Mas isso é verdade. Eu estou falando aqui para você que não acredita. Nos aconselhamentos de casais solteiros, eles sentam perto no carro, assim, ó, já arrepia, já dá até um curto-circuito ali nos dois. Né? Então, assim, não pode chegar perto que a coisa já pega fogo. E depois que entra no casamento, o que acontece? Apaga o fogo. Apaga o fogo. Gente, mas é impressionante. E como que o casal precisa cuidar disso, né, meu amor? Porque, É assim, verdade, meu amor. Como o casal precisa cuidar disso, né? Acho que o Matheus vai falar sobre isso, mas, assim, é impressionante. Você quer que eu falo detalhes? Não, não precisa, não. É porque depois, na gravidez, dá uma diminuidinha a frequência, viu, gente? Gente do céu. Então... Vocês riram porque só a gente? Eu estava falando... gente, ele não ouviu o primeiro ponto, ouvir antes de falar. Frequência cai. Mas, pessoal, o que eu estava falando é o seguinte... Mas não é que ela acaba não, viu, gente? Só diminui a frequência. Mas é impressionante como, assim, muitas vezes, casais, e eu vou falar para vocês aqui, não quero expor ninguém não, gente, mas principalmente casais jovens aí, casais casados há pouco tempo, essa geração de novos casados, sabe? Porque quando a gente fala com quem é casado já há mais de 20 anos, acha isso um absurdo e nem acredita nisso que a gente fala, não é, meu amor? Não acredita. Os problemas que tem tido de frequência de entrega um ao outro na área sexual, na vida de casais recém-casados, novos, dessa nova geração. Então, é uma coisa impressionante, é algo que o diabo tenta inverter, né? Fazer você ter uma intensidade, às vezes, fora do casamento, e quando entra no casamento, muitas vezes o casal negligencia tanto isso, achando que não é uma coisa importante, e como isso prejudica o relacionamento, né? É porque a relação sexual no casamento, ela tem muitos propósitos. Tem propósito, gente. Não é um negócio que Deus também cria. Vai lá, divirta-se. Não é assim, não. Tem um propósito. Então, por exemplo, a relação sexual no casamento, primeiro propósito que ela tem. Primeiro propósito, fecundação, ser de fecundos, crescer e multiplicar. É o quê? É a gente ter filhos, é o primeiro propósito. Só que não é o único. Deus também criou a relação sexual para o nosso prazer. Então, assim, o sexo não é só para a procriação, o sexo é para o prazer dentro do casamento, né? Claro que, né? Bem feito, né? Sim, mas Gente te amo, meu amor. Céu. Não, isso aí é só para quem entendeu, né? Mas tem que ser direitinho, né, gente? Mas sim. Não, gente, é porque cada coisa é umas coisas difíceis que a gente vê, velho. Depois, aí eu não vou contar essas partes, não, difícil. Mas eu já aconselhei pessoas casadas há 2 anos, aí é só uma coisa rápida. Pode falar isso? Não sei. Uma vez aconselhamos pessoa casada há 2 anos, mas a esposa nunca tinha tido um orgasmo. Entendeu? Então, assim, aí é um problema, né? Porque o que é o sexo para essa mulher? Para o homem está lá, felizão. Mas para a mulher, ela está assim, achando que é isso que Deus criou. Achei que era melhor, entendeu? Mas aí é outra coisa. Mas voltando aqui. Então, Deus criou o sexo também para o prazer. Por isso que o apóstolo Paulo, né? Eu já até falei isso para o meu irmão. Mas é por isso que... Brincadeira, gente. É porque o meu irmão tem 5 filhos. Aí ele acha que é só para procriação. O quê? Já bateu a meta. Mas é por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja sobre isso. E quando ele orienta a igreja sobre isso, olha que interessante. Outro propósito, que já vou encaixar nesse, porque é o mesmo texto. É para o nosso prazer e é para a proteção do casamento. Casamento
sem vida sexual é um casamento desprotegido. Ah, mas meu marido tem bafo. Dá um house preto para ele. Dá um house preto, meu. House preto resolve bafo até de onça. Né? Ah, mas meu marido... Manda ele para o banho. Ah, mas meu marido... Dá um boticário de presente lá, um perfume. Ah, não serviu, dá um azarrô. Né? Dá um perfume forte. Mas tem jeito, gente, sim ou não? Ah, mas meu marido está com um problema. Aí se é um problema mais grave, leva no médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, o que for, sexólogo, faz tudo, mas tem jeito. Tem jeito, e se não tiver jeito com tudo, a gente vai pedir para o anjo visitar e vai dar um jeito nesse negócio. Amém ou não? Mas sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, vocês, sobre a vida sexual, ele estava falando, vocês casados não podem parar de ter relação, exceto por um pouco tempo e se for por motivo de oração. Então já vou dar uma dica para os homens aí, que quando a mulher começar, hoje não, você fala, então vamos orar a madrugada inteira. Só brincadeira, gente. Esse assunto né? Tem gente que está doido para rir, mas fica assim. Mas sabe, é por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando sobre o quê? Sobre o sexo ser para a nossa vida, como homens e mulheres, mas o sexo também, ele vai servir para proteger o casamento. Aí ele fala, por que vocês precisam manter a vida sexual ativa? Para que vocês não sejam tentados e caiam em tentação. Então, quando um casamento não tem uma vida sexual ativa, principalmente aí até os 50, 60, 70, 90 anos de idade, quando o casamento não tem a vida sexual ativa, pode ser uma grande é uma grande desproteção para o casal, desproteção nessa área, né? Então, a relação sexual no casamento protege o casamento, protege mesmo, né? Protege a mente, o coração, protege a conexão, e assim, um casamento saudável, ele tem uma certa frequência, e o casal cuida disso, tá? O que a Dani falou é muito sério, nós já aconselhamos casais casados há pouco tempo, 2, 3 anos, que ficam 3, 4 meses sem relação sexual, e aí por causa disso, vários problemas acontecem, tentações no trabalho, né, tentações até de adultério, vícios em pornografia, muitas coisas acontecem em virtude do casal não cuidar da vida sexual no leito, né? E o lugar de relação sexual, o lugar não é geográfico, eu estou falando nem físico não, mas o ambiente, o lugar é o casamento, amém? Tudo bem? Então eu falei de 3 propósitos aqui de cara, mas tem até outros, mas biblicamente, claramente, procriação, proteção e também nosso prazer, a nossa alegria, né? E eu não vou fazer a piada que aquele louco fez aquela vez, porque um cara uma vez veio pregar na igreja, quando a igreja era menor, você lembra, né, Dogão? Já está rindo. O cara veio pregar na igreja, gente, e falou assim, casal que faz muito sexo, ri muito. Não, mas ele falou assim, bem... Só no Rio não, tá? Eu fiquei quieto. Eu estou quieto, eu só não ri para não te expor, né, meu amor. Lucas? Amém? Então, se você remover os limites, você removeu a segurança. Se você removeu os limites, você removeu também a beleza dessa maravilhosa visão de Deus. Deus tem uma visão, é lógico que eu falei muito rápido aqui, falei 13 minutos, mas Deus tem uma visão bíblica maravilhosa sobre sexo, e é no casamento, amém? Tudo bem aí? Sim ou não? Sim. Bom, será que a gente consegue falar em 5 minutos? Pode falar, meu amor. Vamos lá, então vou ser bem breve nesse terceiro aqui, gente. Vocês podem dar mais 10 minutos para a gente? Quem vai dar mais 10 minutos? Então, 10, 20, 30, 40. Estou brincando, mais 10 minutos, viu, gente? Nós vamos terminar. Louvado seja Deus. Terceira. Isso.
Dani, Terceira coisa. Você tem 4 minutos e meio, viu? Beleza. Escolha tratar e lidar com as diferenças e problemas ou a viver constantemente numa guerra. Nós precisamos decidir se nós vamos lidar e tratar as diferenças e os desafios ou se nós vamos sustentar por muito tempo guerras e problemas na nossa vida, né? Então, esse ponto, gente, eu queria só destacar, eu quero falar aqui de uma forma bem direta, assim, mas o que nós percebemos é que, às vezes, muitos casais, eles carregam problemas por tanto tempo nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, nas suas casas, né? E problemas que precisariam ser tratados, né? Então, a partir do momento que você casa, gente, você sabe disso, você que é casado, eu não preciso nem repetir. Você casa com outros costumes, você casa com outra cultura familiar, você casa com uma pessoa diferente de você. E ali, muitas vezes, pode ser palco, aquele ambiente pode ser palco de muitos embates, né? De muitos embates, de muitas lutas. Talvez você veio de uma casa, né? Eu sempre falo isso, sempre brinco sobre isso. Às vezes você vem de uma casa onde as panelas voavam, onde as pessoas gritavam, onde as brigas eram constantes no seu lar, e você entra para dentro do casamento e não consegue viver outra realidade ali dentro. Você não consegue viver a realidade que Deus deseja para que você viva, para que cada um de nós vivamos. Né? Então, nós precisamos, num determinado momento da nossa vida, e eu penso que tem que ser o mais cedo possível. Eu não sei se você está lidando com alguma limitação, talvez você está vivendo momentos de diferenças tão grandes com o seu cônjuge, não está conseguindo lidar com as diferenças, né? A maneira que ele age, a forma como ele reage às situações. E assim, a minha palavra para você é: substitua a crítica, substitua as guerras, substitua, sabe, as lutas que você às vezes está criando ali, maiores do que deveriam existir, por realmente buscar solucionar, né, os problemas e os desafios que você tem dentro da sua casa. Existem algumas diferenças entre cônjuges, gente, que são possíveis da gente suportar e da gente continuar com elas, né? Então, por exemplo, tem 15 anos que eu sou casada com o Matheus, a bênção não come peixe, camarão e nem comida japonesa, gente. Vocês podem começar a orar por ele agora. Dobradinha também não. Não come nada que vem do mar. E eu amo comida japonesa, por exemplo. Mas a gente consegue viver bem com essa diferença. Por exemplo, semana passada ou retrasada, o Matheus foi comigo no japonês, gente. Abriu mão e foi comer o yakisoba de filé lá no japonês. Eu descobri que o restaurante japonês tem o yakisoba de filé. Agora eu vou lá direto com ela. Tranquilo. Não tem problema, não. Então, isso é uma diferença, né? Existem diferenças na vida do casal que são plenamente possíveis de você conviver com elas. Mas existem outras diferenças. Nossa, a barriga não deixa eu sentar para frente, gente. Mas existem outras diferenças, existem outros desafios que nós precisamos, gente, encarar e resolver. Sabe, se você está vivendo lutas na sua casa, desafios, problemas, você entende que isso é um problema, você não está conseguindo resolver sozinho, busque ajuda, sabe? Busque ajuda de conselheiros, busque ajuda na palavra de Deus, mas não deixe esse problema virar uma bola de neve. Não deixe esse problema virar uma bola de neve. Acho que você está falando assim, é da questão da gente fazer das diferenças ou das pequenas discordâncias tornar aquilo uma guerra, né? Esse é o ponto, né? Aí tem coisas que vão facilitar esse caminho, né? Eu já sei como fazer esse negócio virar uma guerra. Você sabe como fazer uma diferença virar uma guerra, gente? Todo mundo sabe. E o problema é que a gente faz, né? Às vezes, né? Por exemplo, você começar a elevar a voz, levantar a voz, dar a voz de comando, pá, vai virar uma guerra. Sim ou não? É ou não é? Vai virar uma guerra. Quer ver uma guerra que é fácil você gerar? Quando o negócio aqueceu, você pega aquele ministério diabólico chamado Ministério do Coveiro. Ninguém aqui tem. Sabe o que é o Ministério do Coveiro? É o que vai lá no cemitério, desenterra o defunto e traz. Entendeu ou não? É a pessoa que pega a coisa do passado, gente. Começa o estresse, vai lá e pega a coisa do passado e traz para a mesa. Porque lembra? Porque é igual aquela vez, em 1981, quando você... Não, é igual aquela vez, há 7 anos atrás, 3 dias e 7 horas, que você fez isso comigo. Você lembra? Você é assim.
Entendeu? Então assim, quer uma coisa para explodir uma guerra? É trazer o passado à mesa. Então assim, é fácil, fazer uma guerra é fácil, não é só Ucrânia e Rússia que sabe a receita, não. Fazer uma guerra é fácil. O desafio nosso é justamente evitar uma guerra, né? E aí nós temos que trabalhar o nosso interior, pedir a Deus o fruto do Espírito. Se a gente agora verdadeiramente tem Jesus, nós temos o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, é paciência. Tem que ter paciência, né? É responder baixo quando o outro fala alto, né? Porque a gente quer responder mais alto ainda. E aí a gente vai dosando isso para não fazer das diferenças, das discordâncias, se tornarem uma poderosa guerra que pode ser até tornar a terceira guerra mundial, né? Tem casais que eu já ouvi falar que estão quase na terceira guerra mundial, né? É o negócio de jogar a panela já. Pois não, meu amor, fala mais. Em Provérbios 15:18 diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, né? É maravilhoso Provérbios, né, gente? A gente pode ter o hábito de sempre ler Provérbios e aplicar essas lições de sabedoria no nosso casamento, na nossa casa, na nossa vida, de forma geral. Mas dentro desse ponto, né, o que eu queria deixar mesmo aqui para nós, né, como Mateus disse, como eu estava dizendo, escolha tratar e lidar com as diferenças e problemas. Não deixe pequenas raposinhas destruírem a plantação do seu casamento, né? Tem um texto na Bíblia que diz isso. Pequenas raposinhas, né? Às vezes a gente pensa que uma grande plantação vai ser destruída só por um fogaréu. Gente, não é. Muitas vezes casamentos são destruídos por pequenas raposinhas, por pequenas coisas não tratadas, não encaradas, né? E não realmente assim colocadas na mesa pelo casal. E coloque essas coisas com graça, sabe, com amor, com desejo de transformar, porque quando a gente casa, a gente fala assim, que nós dizemos sim um para o outro, né, gente? Na alegria ou na tristeza, não é? Na saúde ou na doença, ou seja, em todos os momentos, em todas as situações. Então, que nós possamos escolher, tratar e lidar com essas diferenças e problemas, e não a viver constantemente numa guerra, para não viver constantemente numa guerra, né? Então, nós precisamos tomar essa escolha, né? Tomar essa escolha realmente. Tem um outro ponto aqui que eu anotei, ó, é que talvez... você é uma nova criação e as coisas não precisam se repetir com você. Então, coisas que você viu seus pais e sua família vivendo por muito tempo, eu quero dizer, você não precisa repetir essa história. Você pode viver uma nova história, você pode viver um casamento abençoado, você pode ter um casamento cheio da presença de Deus, cheio de frutos, né, da palavra de Deus. Basta que a gente tome decisões acertadas na nossa vida, né, de resolver problemas, de tolerar as diferenças e saber lidar para que isso não vire uma grande guerra todos os dias. E uma coisa que eu me lembrei aqui também, Dani, porque eu falei tanto que é fácil causar uma guerra, mas não falei o que era evitar, né? Tem muitas coisas, mas eu acho que uma coisa muito importante é o pedir perdão. O perdão é uma palavra que tem que habitar no nosso cotidiano, no contexto do casamento. Tem que habitar. Mesmo que demore meia hora, uma hora para pedir perdão, mas volta lá, pede perdão, dá um beijinho, dá um abraço, diga de novo, eu te amo. Eu te amo não é muito, nunca é muito, mas perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu errei com você hoje. Perdão porque eu gritei. Perdão porque eu quase causei uma guerra, ou a guerra foi causada mais por mim do que por você, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. E por último, eu vou terminar nesse aqui bem mais, nesses próximos 5 minutos, eu quero terminar, vou resumir, mas nós precisamos decidir. Quarta e última pergunta que nós precisamos responder no contexto do casamento. Nós precisamos decidir se nós vamos viver um casamento na plenitude ou se nós vamos viver um casamento de sobrevivência. É um casamento de sobrevivência ou é um casamento que tem a plenitude? Plenitude, você vai viver para o casamento de forma plena ou para sobreviver? É um casamento arrastado. Por que isso? Porque às vezes eu vejo pessoas que mesmo no contexto cristão, e é triste nesse aspecto, que 7, 8 anos estão casados porque honram a Deus, porque sabem que Deus ama um casamento, né, duradouro, sabe que Deus ama, né? Às vezes estão casadas porque um dia subiram lá no altar, né, e declararam até que a morte nos
separe, todo mundo fala. Então não tem um motivo drástico para eu, né, para eu entrar num separação, divórcio. Então eu vou manter casado, glória a Deus, beleza. Mas esse casamento parece um casamento arrastado. 7, 8 anos, que é um casamento de sobrevivência, né? Em várias áreas, eu não vou entrar em detalhes, mas nós precisamos decidir se a gente vai querer ter um casamento saudável, poderoso, maravilhoso, mesmo com imperfeições e defeitos, ou se nós vamos ter um casamento arrastado. Por exemplo, uma das coisas que faz um casamento ser arrastado é quando há um foco de um dos dois, ou dos dois, nas coisas negativas. O foco, ou hiperfoco, ou superfoco em coisas negativas do outro, ou do casamento, vai trazer para o casamento um problema. Esse casamento vai ser arrastado. Então, uma dica boba, mas importante: foca no que é bom, foca no que é bom. Sabe por quê, gente? Todos nós temos algumas áreas da nossa vida, que principalmente o cônjuge sabe, que são fortalezas, negativamente falando, e que nós melhoramos muito pouco. Certamente a Dani, se ela fosse falar, que ela ia falar 1, 2, 3 situações na minha vida, que eu melhorei em 15 anos, 20%, 30%. Talvez ela tinha uma expectativa que eu melhorasse 80% naquilo. Mas se ela ficar focada nessas 3 coisas, ela vai esquecer das outras 97 boas que eu tenho, entendeu? Exagerei, né, meu amor? Mas ela vai esquecer das 97 boas, das 9 boas, das 10, das 15. Então, isso é uma das coisas, né, que nós precisamos cuidar. Por quê? Porque tem muita gente vivendo o casamento arrastado. Outra chave para isso, né, além de focar no que é bom: não reprimir o outro e não anular o outro. Porque num casamento, quando um é anulado, principalmente muito anulado, muito cancelado, um que já não consegue mais ter opinião, não consegue se expressar, não consegue escolher o lugar que vai jantar, não consegue mais escolher o filme que vai, a pessoa se anulou pelo outro. E o se anular pelo outro, eu estou falando de se anular, não estou falando da gente ceder certas coisas, estou falando de se anular. É um engano, porque tem uma aparência de bondade, mas na verdade a palavra de Deus diz: ame o teu próximo como a si mesmo. Então não adianta você amar o outro e não se amar. Você tem que se amar para você amar o outro da maneira bíblica. Então eu já vi casamentos que, às vezes um pouco mais a mulher, mas hoje em dia, casamentos modernos, muitos homens estão se anulando também. Mas a mulher se anula só para o cara, e o cara, ele é o rei da casa, ele é o manda-chuva da casa, ele que decide tudo, sozinho, ele não está nem aí com a mulher. E eu já vi também casos onde que a mulher acabou anulando o homem também. Então ela que manda, e não é manda no aspecto só de liderar, não, é de decidir tudo. Então assim, outro dia um cara me falou assim: os últimos 9 filmes que eu assisti foram todos românticos, e eu odeio filme romântico. Falei: mas você só assistiu filme romântico, cara? E os filmes de policial, de guerra? Ele: cara, ela que decide todos os filmes, eu sobro. Aí eu fico lá fingindo que eu estou gostando. Eu fiquei com dó do cara, mano, mas também eu falei frouxo, né? Então assim, eu pensei, não falei, só pensei. Mas assim, é brincadeira, mas assim, sabe, o cara se anulou, cara. Então assim, assiste o filme romântico que ela gosta, mas assiste o do policial que você gosta. Vai fazendo né? Vai fazendo uma mescla, tá? Então, não reprima o outro e não se deixe ser reprimido, ser anulado, né? É só o outro que escolhe tudo, que decide tudo, que é a opinião dele. É importante a opinião dos dois, é importante conversar. Outra coisa também: cuide da alegria do seu lar, meu irmão. Cuide. O que traz tristeza para o seu lar? Tira de lá. O que traz alegria? Abasteça, alimente, invista, né? Invista, aquilo que traz atmosfera positiva para o lar. É festa, mas antes tinha mais festa aqui em casa, traz mais festa na sua casa. Antes é porque a gente saía mais, sai, volta a sair. Mas a gente não tem o dinheiro que a gente tinha antigamente, então vai comer pastel, mas sai. Entendeu? Sai, vai para Pampulha, vai para um lugar comer, tomar. Meu pai, em uma época da nossa vida, não tinha dinheiro, mas toda segunda ele levava eu e meu irmão para comer 2 pastéis e uma garapa. Garapa é caldo de cana, né? Por quê? Porque era a situação, mas ele não deixava de trazer alegria para dentro do nosso lar. Sabe, você é responsável pela atmosfera do seu lar, pela alegria do seu lar, né? Cuidado também com as questões financeiras, porque elas minam a alegria do lar. Tem casamentos que estão arrastados por uma única coisa, porque a área financeira da vida está arrastada.
né? Famílias que têm 10 anos aí que vive devendo, vive enrolado, vive procrastinando soluções financeiras, às vezes vai chegar um dia que vai ter um casamento medíocre, né? Por quê? Porque não resolveu uma questão importante, que é a área financeira. Enfim, e por último, valorize o tempo de qualidade e principalmente as duas mais importantes linguagens do amor, linguagem de amor do seu cônjuge. Existem 5 linguagens de amor, né? Todos têm pelo menos 2 destacadamente, 2 que são mais destacadas, todos têm. Mas o tempo de qualidade pode ou não ser uma linguagem de amor do cônjuge, mas todo lar, todo casamento precisa de tempo de qualidade, todo casamento. O tempo de qualidade no contexto do casamento, mesmo que não seja, no caso da Dani, é uma linguagem de amor dela. Então, por exemplo, se ela está estressada, está meio doidinha, eu já falo, meu amor, fica em paz, nós vamos tomar um café no Verde Mar. Aí eu levo ela para tomar um café no Verde Mar. Gente, o cafezinho de 20, 30 conto vira no paraíso da nossa casa. Eu ganho recompensas assim por dias, né? Em todas as áreas, vocês entenderam? Tudo. Por quê? Né? Porque ela valoriza tempo de qualidade. Entendeu? A Dani não troca. Eu falo, Dani, eu vou te dar um presente, vou te dar uma blusa, você pode escolher a blusa que você quiser na loja tal, ou senão nós vamos comer um bom jantar hoje, ficar 3 horas junto. Ah, meu irmão, ela não escolhe a blusa por nada, é o jantar, eu já sei, eu nem ofereço mais a blusa. Vão jantar, meu irmão, aonde? Ela muda, gente, ela muda, a atmosfera dela muda, o nosso lar é alegria, ela aumenta o volume do som, ela joga o controle da televisão no chão, ela põe aquele celular para o lado, ela já vai tirando aí assim, sabe, resolve tudo. Gente, o que aconteceu com esse homem? Estou só contando a realidade. Mas sabe por quê? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma linguagem de amor da Dani, entendeu? E presente é mais ou menos, é uma lá intermediária, né? Então, tempo de qualidade. A gente tenta fazer o que abastece. Por exemplo, uma coisa que abastece lá na nossa casa, eu me abasteço estando com as pessoas. A Dani razoavelmente. Então a gente vai mesclando. Não é todo sábado que eu tenho que estar no meio de 20 pessoas para a gente estar alegre, porque eu vou estar alegre, ela vai estar mais ou menos, porque ela precisa de tempo comigo. E eu fico assim, Dani, hoje vamos sair uma galerinha, só uns 20 pessoas? Aí ela fala, não amor, hoje vamos só nós dois? Aí semana que vem eu falo, amor, hoje vamos sair uma turma, 20 pessoas? Ela fala, hoje vão. Por quê? Porque ela está mesclando. Nós estamos trabalhando o quê? A atmosfera do nosso lar, a atmosfera do nosso casamento. Por quê? Porque eu como pastor, meu querido, eu quero falar sobre você para concluir mesmo. Eu desejo muito que nós tenhamos nessa igreja, né, casamentos muito saudáveis, mas casamentos alegres, casamentos para cima, e não casamentos arrastados, amém? Então, cuide dessas coisas. Eu poderia falar mais algumas, mas está bom demais. Amém? Tudo bem? Você quer um relacionamento que prospere? Então, faça decisões importantes. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar com vocês.